No nosso vídeo de hoje, uma jovem que está voltando para casa depois de sair do trabalho, pega o trem, só que quando ela chega na estação, não tem ninguém para buscá-la e ela decide ir a pé, mas ela nunca chega em casa. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Anita Kolbe era uma enfermeira que amava ajudar os outros. Ela sempre se certificou de que seus pacientes fossem atendidos com o máximo de cuidado. Todas as pessoas que ela atendia diziam que ela era um anjo. Nascida em Sydney, na Austrália, em 2 de novembro de 1959, Anita Lorraine Lynch sempre foi a queridinha de seus pais. Desde pequena, ela sempre dizia a todos que um dia se tornaria enfermeira, assim como sua mãe. E ela nunca desistiu desse sonho. Após se formar no ensino médio, Anita se matriculou em um programa de enfermagem no Hospital de Sydney. Em 1981, ela conheceu e se apaixonou por um colega chamado John Kolbe, que a conquistou rapidamente. Um ano depois, eles se casaram em uma cerimônia modesta, com a presença de um pequeno grupo de familiares e amigos. O casal fez de tudo para manter o relacionamento, mas infelizmente, ele chegou ao fim 3 anos depois. Depois de passarem algum tempo separados, Anita e John decidiram que ainda poderiam ficar juntos. No inverno de 1986, eles estavam lentamente trabalhando na reconciliação. No domingo, 2 de fevereiro de 1986, Anita passou a tarde trabalhando no hospital de Sydney. No final de seu turno, ela acompanhou um grupo de seus colegas de trabalho e eles foram a um restaurante local para comer alguma coisa. Naquela época, Anita estava morando com seus pais Gary e Grace, enquanto conversava com John, para tomarem a decisão certa sobre o casamento. Depois de pegar uma carona até a estação, ela embarcou em um trem com destino a Blacktown, localizada no subúrbio de Sydney, onde a casa de seus pais estava localizada. Ela chegou em Blacktown por volta das 10 horas da noite e procurou um telefone para ligar para seu pai para pedir que ele a pegasse na estação. Em um trágico azar, ela descobriu que nenhum dos telefones públicos estava funcionando naquela noite. Para piorar a situação, os táxis, que geralmente estavam disponíveis, estavam todos em uso. Sem mais opções, Anita decidiu ir para casa a pé, já que a casa de seus pais não ficava muito longe. Enquanto a jovem enfermeira voltava para casa, um grupo de criminosos estava passeando nas proximidades da estação de Blacktown em um carro que tinham acabado de roubar. Os homens, 5 no total, eram bem conhecidos pelas autoridades locais, pois já tinham cometido alguns crimes na região. O líder deles, John Travers, de 19 anos, era um jovem que tinha grande prazer em torturar e abusar de qualquer coisa ou pessoa que fosse mais fraca do que ele, principalmente animais. Depois que roubaram o carro, eles perceberam que o veículo estava quase sem gasolina. Como eles não tinham dinheiro, decidiram que precisavam roubar alguém antes que o tanque acabasse. Logo que eles viram Anita caminhando sozinha na rua, ela se tornou seu alvo. Depois de parar ao lado dela, 2 homens pularam e a agarraram. Pega completamente de surpresa, ela gritou e lutou para se soltar. 2 irmãos que moravam por perto ouviram um grito e foram ver o que estava acontecendo. Os irmãos presenciaram um grupo de homens forçando uma mulher claramente aterrorizada a entrar em um veículo. Em uma demonstração notável de coragem, um dos irmãos gritou para que eles a soltassem, enquanto ele avançava na direção deles. Mas mesmo assim, os homens conseguiram colocar Anita dentro do carro e fugiram. Os irmãos correram atrás do carro, mas eles o perderam. Imediatamente, a mãe dos irmãos ligou para a polícia para contar o que tinha visto, e o irmão mais velho deles decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele pegou o próprio carro e saiu dirigindo para ver se ele conseguia encontrar aquela mulher. Ele sabia que ela estava em perigo. Então, teve um momento num lugar mais afastado, numa estrada, ele encontrou o carro que ele acreditava que era daqueles criminosos. Então, ele desceu do seu próprio carro, pegou uma lanterna,
colocou no carro e viu que o carro estava completamente vazio. Então ele acreditou que infelizmente não era aquele carro. Como ele não sabia mais para onde ir, ele decidiu voltar para casa. O jovem mais tarde descobriu que realmente havia encontrado o carro certo. Além do mais, os indivíduos que ele procurava estavam escondidos a poucos metros de distância, no mato que crescia ao redor da estrada. Para mantê-la quieta, Anita foi imobilizada no chão com a boca coberta para abafar seus gritos. Quando eles tiveram certeza de que o homem tinha ido embora, Travers e sua gangue levaram Anita para um campo próximo. Nos 90 minutos que se seguiram, os 5 se revezaram espancando, torturando e abusando da mulher. Enquanto estava muito ferida, mas ainda viva, Anita estava deitada de bruços na grama, e seus agressores discutiam abertamente o que fazer com ela. Foi Travers quem encerrou o debate dizendo que, já que ela tinha visto seus rostos, ela teria que morrer. Instigado pelos outros, ele a agarrou pelos cabelos e puxou sua cabeça para trás, antes de cortar a garganta. Sem se importarem com nada, o grupo de ladrões que viraram assassinos retornaram ao carro roubado e fugiram da cena. Tão descuidados que eles não fizeram nenhum esforço para esconder os restos mortais de Anita, deixando-a à vista de todos. Depois de dirigir até a casa onde o Travers morava, os homens recolheram os pertences de Anita do carro, incluindo sua bolsa e roupas, e as queimaram no quintal. Eles não sabiam, mas uma vizinha viu toda a cena. Mais tarde, ela contou à polícia o que tinha visto. De volta a Blacktown, sem saber o que havia acontecido, os pais de Anita estavam começando a se perguntar o que tinha acontecido com ela, porque ela não tinha chegado em casa ainda. Àquela altura, já passava das 11 horas da noite, e ela deveria ter chegado em casa já há algum tempo. Anita às vezes passava a noite com seus amigos, mas ela sempre ligava para avisar, o que não tinha acontecido. Embora não houvesse razão para acreditar que sua filha estava a caminho, Gary decidiu olhar pela janela uma última vez, antes de se recolher para a cama. Enquanto olhava para a escuridão, ele não viu Anita como esperava, mas observou algo que lhe causou arrepios. Olhando para o céu noturno, ele notou uma estranha formação de nuvens passando lentamente na frente da lua. Enquanto ele continuava a observar, as nuvens se fundiram, criando um rosto de aparência monstruosa. Naquele momento ele soube que algo terrível aconteceu com sua filha. Em uma coincidência bizarra, a quilômetros de distância, em Sydney, o sono tranquilo de Laine Bradshaw foi interrompido por uma voz que ela reconheceu como pertencente à sua querida amiga e colega enfermeira, Anita Colby. Mesmo dormindo, as mulheres conversaram, mas Laine quis terminar a conversa e sugeriu que elas continuassem essa mesma conversa pela manhã, quando chegassem para o trabalho. Anita respondeu que não voltaria para o trabalho. A última coisa que ela disse foi: "Não estarei lá. Estou morrendo." Laine acordou nesse momento e estava suando muito. Mesmo enquanto tentava racionalizar o episódio como tendo sido um sonho e nada mais, ela sabia que o encontro tinha sido real de alguma forma. Olhando para o relógio do lado da cama, ela notou que era um pouco mais de 11 horas. Quando os detalhes do destino de sua amiga foram revelados mais tarde, ela descobriu que a hora estimada da morte de Anita tinha sido entre 11 e 11h30 da noite. No dia seguinte, quando a família de Anita foi informada de que ela não havia aparecido no hospital como programado, eles foram direto para a delegacia e relataram o seu desaparecimento. 24 horas depois, um fazendeiro notou algo estranho no meio do pasto. Ao se aproximar, ele encontrou o corpo de uma mulher. Quando ele chamou a polícia, os policiais foram rapidamente até o local e descobriram que a jovem, que foi dada como desaparecida, e o corpo que tinha sido encontrado eram da mesma pessoa. Após identificar a aliança de casamento de Anita, o caso foi entregue à divisão de homicídios. Em sua busca pelo assassino, os detalhes se concentraram no suspeito mais provável, seu ex-marido John. Depois de interrogá-lo, a polícia suspeitava que ele tivesse algum envolvimento. Dias depois, quando evidências físicas surgiram apontando para o envolvimento de vários criminosos, John foi descartado como suspeito. A investigação ganhou outro rumo quando um apresentador de rádio conseguiu uma cópia do relatório da autópsia de Anita e o leu ao vivo. Depois de saber a extensão de seu sofrimento,
Ouvintes horrorizados estavam preparados para encontrar seus assassinos. Com os detalhes do crime horrível agora de conhecimento público, pistas surgiram de cidadãos ansiosos para ajudar a encontrar os monstros que cometeram tais atos. Vários informantes mencionaram um grupo de ladrões de carros que estavam sempre causando estragos. O nome de John Travers, em particular, surgiu várias vezes. Em 21 de fevereiro, Travers e seus amigos, Michael Murdoch e os irmãos Murphy, foram levados para interrogatório, não em relação ao assassinato de Anita, mas pelo suposto roubo de um carro. Enquanto Travers foi levado sob custódia, aguardando novas acusações, os outros foram liberados mais tarde naquele dia. Logo após a sua prisão, Travers ligou para um de seus parentes e pediu que ela levasse alguns cigarros para ele. Mal sabia ele que o simples pedido acabaria dando aos detetives o que eles precisavam para resolver o assassinato de Anita. Depois de entregar os cigarros, a mulher passou um bom tempo conversando com Travers. Quando ela foi embora, ela estava convencida de que ele tinha sido responsável pelo assassinato de Anita Colby. Determinada a fazer a coisa certa, ela foi direto aos detetives que trabalhavam no caso e contou que Travers havia confessado o assassinato e até mesmo identificado seus cúmplices. Embora acreditassem que ela estava sendo sincera, os investigadores sabiam que precisavam ouvir a história nas próprias palavras de Travers. Para conseguir isso, eles pediram que ela voltasse e o fizesse repetir a conversa inteira, só que dessa vez seria gravada. A mulher, que estava tão chocada com a natureza do crime, concordou em ser equipada com um dispositivo de gravação em sua próxima visita. Quando ela o visitou novamente, Travers ofereceu um relato detalhado do que ocorreu em 2 de fevereiro. Quando os detetives ouviram, ficaram enjoados com a forma como o assassino parava de vez em quando para rir enquanto repassava cada detalhe do que ele e seus companheiros, seu amigo Michael Murdoch e os irmãos Gary, Michael e Les Murphy, fizeram com sua vítima indefesa. Quando ele terminou de reviver os eventos daquela noite, dos quais ele claramente teve grande prazer, ele alertou sua visitante para manter a boca fechada, ou a mesma coisa aconteceria com ela. Quando os irmãos Murphy souberam que a polícia estava atrás deles, eles tentaram fugir, mas os policiais conseguiram prendê-los. No dia de sua prisão, Gary Murphy tinha fugido quando viu os carros da polícia se aproximando da residência onde ele estava escondido. Enquanto ele fugia pela porta dos fundos, ele foi abordado por policiais. Enquanto ele estava sendo levado algemado, foi visto que ele fez xixi nas calças. Michael Murdoch, de 18 anos, amigo de Travers desde a infância, também foi levado sob custódia. Como é tipicamente o caso quando mais de uma pessoa é acusada de estar envolvida em um crime sério, os suspeitos rapidamente se voltaram uns contra os outros. A única coisa que eles concordaram foi que Travers tirou a vida dela. Após ser confrontado com sua confissão gravada, em vez de passar pelos procedimentos de julgamento, o líder se declarou culpado de todas as acusações. Ele está atualmente cumprindo uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante os procedimentos judiciais que começaram em 16 de março de 1987, os companheiros de Travers riram e conversaram durante o julgamento. Em 10 de junho, os 4 réus foram declarados culpados das acusações e ordenados a passar o resto de suas vidas atrás das grades. Desde o momento de sua prisão até hoje, nenhum deles demonstrou remorso por seus crimes. Em 2019, Michael Murphy, de 66 anos, morreu de câncer de fígado. No mesmo ano, seu irmão Gary foi atacado no chuveiro por um grupo de seus companheiros de cela que o espancaram até deixá-lo inconsciente. Embora ele tenha sobrevivido ao ataque, os ferimentos que sofreu o mandaram para o hospital em estado crítico. Após a morte de Michael Murphy, o serviço correcional confirmou que os outros 4 infratores ainda estavam vivos e cumprindo suas sentenças de prisão perpétua em vários centros correcionais de segurança máxima em Nova Gales do Sul, mas não foi possível revelar onde eles estavam atualmente alojados. John Colby acabou se casando novamente, mas esse casamento também não deu certo. Durante décadas após o assassinato de Anita, ele carregou o peso da culpa por não ter estado lá para protegê-la.
O pai de Anita nunca conseguiu aceitar completamente o que presenciou naquela noite fatídica, quando sua filha foi cruelmente morta. Embora seja impossível saber se havia algum significado oculto por trás dos fenômenos que ocorreram, alguns acreditam que a lua, que brilhava intensamente, simbolizava Anita, enquanto as nuvens sombrias que se formavam para ofuscar sua luz representavam os homens responsáveis por sua morte. Gary Lynch morreu em setembro de 2008, aos 90 anos. A mãe de Anita, Grace, juntou-se a ele em 1º de julho de 2013. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, terrível a forma como tudo aquilo aconteceu. Tem também aquela questão do pai que viu aquela imagem sinistra naquela noite, e a colega dela também tem certeza que ela foi se despedir dela naquela noite. Então é um caso chocante pela forma como tudo aquilo ocorreu, e também que pessoas próximas a ela, digamos que receberam um recado do que tinha acontecido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.